Olá pessoal, estamos aqui online de novo no treino 3 do nosso curso sobre a Niso-Índia, volume 1. Neste volume, nós estamos analisando algumas variantes. Então, no treino 2, nós vimos a variante Samish, que seria essa aqui, ó. Então, jogou o bispo B4, pronto. Estamos na Niso-Índia, ok. Agora, se jogar A3, se a gente conseguir jogar A3 aqui, seja agora ou um pouco depois, nós vimos que na Samish, o A3 é a Samish. Pode ser agora, pode ser depois, mas a característica da Samish é fazer A3. Beleza. Aí nós temos o F3, que é a variante George Gill. É um GM, nós vimos ele batendo no Fischer na Olimpíada, né? Uma partida surpreendente, até o rei dele fica exposto, só que o Fischer não consegue arrematar e ele acaba ganhando ali porque tem material a mais. Então, F3 e A3 são as duas que nós estudamos no treino 2. E o que aconteceu no treino 1? No treino 1, nós fizemos a apresentação do curso. Através do livro Espírito da Abertura, que eu escrevi junto com o Joel Sintra Borges, nós pegamos o capítulo específico da Niso-Índia e lá, o que nós fizemos? Nós trabalhamos a fundamentação. Todo histórico, especialistas, as ideias para as brancas e para as pretas, as variantes. E aí nós pulamos para o Chess Games, para ver a questão da estatística, de tanto a tanto ali, né, a quantidade de anos que havia a base, percentual de brancas e de pretas, os empates, nós vimos que estavam tudo muito parecido, né? Ficou tudo meio um terço, um terço, um terço, porque geralmente o branco leva vantagem em algumas posições, pelo fato de ter o lance a mais. Ali ficou bem anulado, nós vimos o percentual. E depois eu passei para o programa da Convecta, chamado Modern Chess Opening Set. Neste programa, nós vimos algumas das principais variantes, fazendo um pouco de teoria, e especialmente nós fizemos alguns exercícios lá. Para quê? Para fazer um reconhecimento dessa abertura que nós vamos estudar, dividida em 2 volumes. Então, este é o primeiro volume, e agora nós vamos ter, então, o treino 3. No treino 3, nós vamos ver as duas principais variantes. Nós temos a variante que se joga com E3. Então, se vocês olharem aqui, ó, a variante Botvinnik se joga com E3. Quando eu coloco no book o bispo B4, ó, observa aqui, ó, 20.614 partidas com rating médio de 2.448. Então, só cara forte mesmo, MI, GM, jogando E3. Isso no PowerBook 2016. Beleza. E o Dama C2 é a nossa próxima. O Dama C2, nós temos quantos? 17.796 jogos, com AVD de 2.453. E deu lá, 52,8 para o branco, 54 para o branco. Esse é o percentual de vitórias, tirando ali os empates. Então, o que nós estamos vendo? Estamos vendo que em termos de vantagem do lance inicial, quase que está nulo, né? É um pouquinho a mais do 50%. Então, realmente, ela é uma defesa legal de se jogar. Quase todos os GMs jogam, os últimos campeões mundiais, né? Desde quando ela ficou assim, bastante usual, os caras jogam, mas jogam muito ela mesma. Porque é mais fácil de você equilibrar, né? Rapidamente você roca, briga pelo centro, não cede muito o centro. Então, para quem ainda não tem uma defesa legal contra D4, ou aqueles que querem uma segunda defesa, ou tem um jogo um pouco mais agressivo e quer deixar ele mais estrategista, este é o momento. A Niso-Índia é a sugestão para isso. Beleza? Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos passar então para terceira lá, o 3, nós estamos no livro do Gligoric, que é o livro que nós escolhemos para poder trabalhar.
E agora, nesse livro do Gregoric, nós vamos entrar na variante 3. Então, essa variante 3, nós temos aqui o seguinte. O branco vai jogar E3. Esta é a variante Botvinnik, né, que dispensa a apresentação, tricampeão do mundo, fez lá o Palácio dos Pioneiros, né, revelando vários jogadores, trabalhou com jogadores tops, além de desenvolver o xadrez dele, ele também ajudou a desenvolver o xadrez de outros jogadores, ali, né, jogadores da antiga União Soviética. E o Botvinnik tem aquele xadrez lógico. Ele até tinha uma frase, o xadrez é a arte que ilustra a beleza da lógica. Então, é o cara científico, é o cara, né, que busca as linhas, digamos assim, seguras, é o cara posicional. Então, é alguém assim legal de se seguir, né, porque o xadrez dele é de uma lógica impecável. Então, o E3, ele está simplesmente deixando ali o centro mais sólido e, com isso, trabalhando para desenvolver as peças. Então, vamos seguir um cadinho aqui, ó, D5. Agora ele faz o A3, aí toma, toma. Então, esta aqui seria a estrutura principal que nós vamos trabalhar com esta variante Botvinnik. Nós vamos fazer E3, legal, sustenta o centro, já deixa o bispo aqui segurando C4, né? Então, E3 sustenta D4 e abre para o bispo para sustentar C4. Então, os dois peões que ele colocou no centro ficam ali protegidos. E depois a gente joga A3 para quê? Para poder ficar com o bispo. Então, o branco quer realmente o par de bispos. Então, a vantagem aqui, né, se a gente olhar, não vantagem das brancas, né, não vantagem assim, o branco agora está melhor que o adversário porque tem um par de bispos. Não é isso. Pela estrutura pior que o branco tem, a contrapartida que ele tem é o par de bispos. Então, ele cede uma estrutura melhor para o adversário, né? Observa só. Os peões, eles funcionam como uma corrente. Então, essa corrente aqui, ela está ligada. Para as pretas, a corrente está ligada, está todo mundo conectado. Aqui não está conectado. Ó. Eu tenho um peão aqui, tem peões dobrados aqui, né? E segue a corrente para cá. Então, em termos de estrutura, obviamente, o branco está pior. Dois blocos de peões dobrados, e ainda tem um peão isolado. E o que o branco tem como contrapartida? O que compensa para ele? A atividade da torre, pela coluna B, e nós temos também a questão já muito falada do par de bispos. Ok? Então, vamos seguindo. Agora, vamos seguir com as partidas, né? Então, nesse momento, nós vamos começar a ilustrar esse nosso estudo através do quê? Através de partidas. Então, nesta variante com E3, nós vimos ali a posição que pode chegar, fizemos uma pequena apresentação e agora chegou o momento da gente ver partidas. Essa partida aí é uma das partidas mais lindas. Anteontem até eu fiz uma live no Facebook, até publiquei no canal também do YouTube do Clube Xadrez Online, aqueles que quiserem ver o canal, né, que não conhece o nosso canal, é só ir lá no YouTube, youtube.com, e aí você digita na busca CXOL, que são iniciais da empresa. Inclusive está atrás aqui, né, o nosso banner aqui atrás, ó, tem lá CXOL, Clube Xadrez Online. Então tem mais de 600 vídeos. A última vez que eu vi estava com 605 vídeos. E é tudo gratuito, né? Tem entrevistas com bons jogadores, tem lá também estudos de videoaula, às vezes tem uma parte da videoaula, às vezes tem uma análise de uma partida inteira, e ali então é o que a gente publica de vídeos livres. Os vídeos livres ficam ali, e na loja nós temos os vídeos que são os vídeos de assinatura, os vídeos que as pessoas compram isoladamente. E na loja está com 358 vídeos, é a última contagem. Então, nós estamos beirando aí cerca de 1000 vídeos do Clube Xadrez Online, uma parte, né, que está aberta para o pessoal acessar lá no canal YouTube, e nós temos também os vídeos da loja do Clube Xadrez Online. Mas então, anteontem eu fiz uma live pelo Facebook e publiquei lá também no
canal do Clube Xadrez no YouTube, desta partida que nós vamos ver agora, que é uma das mais bonitas que eu já vi. Dá uma olhada nessa partida, ó. Botvinnik e Capablanca. Essa partida, Stênio, você está acompanhando aí direitinho? Está me ouvindo? Tranquilo? Beleza? Então, o nosso companheiro aqui de estudos das tardes, de segunda a quinta, né, tá tranquilo ali participando. Eu vou seguir mais concurso e vou fazer menos. Porque é fronteira. Aí, e vou fazer menos perguntas, porque o Steiner já está bravo comigo, né? Ô, professor, eu entro lá para assistir o curso e de repente você fica me perguntando as coisas, mas que coisa? Ah, igual assistir jogo de futebol, o Steiner está falando. Ó. Ele é fiel aqui aos estudos, porque geralmente o pessoal pega o vídeo depois, né, para ver esse conteúdo. Até tem muitos acessos, a gente lá no Vimeo, né, que é onde a gente tem um contrato para colocar os vídeos, nós temos os registros das pessoas que entram, né, para ver o vídeo. Então, por exemplo, treino, todos os treinos deste curso. Então, ficam lá e a gente fornece o link para a nossa lista, né? Nesse curso, acho que são 41, 42 e-mails de pessoas que podem assistir. Mas as pessoas, esse horário, tirando os ricos, né, Stein? As pessoas realmente estão ali trabalhando, estudando, que é o horário que nós estamos gravando o curso para liberar o horário da noite para os alunos VIPs, né? Então, o pessoal pega esse vídeo depois. Mas o Stein, né, ele pode participar, que à tarde ele participa com a gente. Mas, ó, eu vou amolar menos você hoje, eu vou tocar mais o curso, né? Quando eu quiser tomar uma aguinha aqui, eu faço alguma pergunta para você. Senão você vai me matar. Ô, professor, você fica perguntando muito, aí eu quero assistir o curso. É igual a gente ficar assistindo lá o futebol, o cara do lado perguntando as coisas, mas não é possível, aí não tem jeito. Né? Então, eu vou tocar mais o curso e com isso deixo o Stein mais livre ali para poder acompanhar, né? E então, o que acontece? Essa partida é a partida de número 8 do confronto Botvinnik e Capablanca. O histórico deles começa em 1925. Em 1925, o Capablanca vai dar uma simultânea. Vai dar uma simultânea e simplesmente está lá o Botvinnik. O molecote ali, botou as pecinhas ali de pretas e tal, tranquilo. E, de repente, ele ganha a partida do Capablanca. Isso acontece em 1925. Depois ele joga mais 7 partidas. Tem, lá no meio desses confrontos, tem uma partida que ganha o Capablanca, ele ganha de brancas, e aí, digamos, fica igual ali, né? O score, em termos de vitória. E a última partida, porque o torneio de Avro, que era uma rádio holandesa, Avro, as iniciais de uma rádio holandesa, fazia um torneio lá famoso, porque, não sei se vocês sabem, a Holanda já teve um campeão do mundo. Né? Nós tivemos ali, 35 a 37, o Max Euwe, excelente escritor, analista e excelente jogador também. Chegou a ser campeão do mundo, bateu o Alekhine e depois o Alekhine, num match revanche, 2 anos depois, toma o título dele. Né? Então, de 35 a 37, nós tivemos um holandês campeão do mundo. Por isso que tem muita tradição, o xadrez lá na Holanda e tal. Nós, inclusive, tem um torneio super famoso, né? The Weekend Z. Esse torneio, que é patrocinado pela Tata, a Tata Steel, né? Que é uma empresa de metalurgia, semelhante a essa Vale aqui, né? E simplesmente nós tivemos, então, esse torneio que jogava de brancas e de pretas. Naturalmente, o Max Euwe estava lá jogando, sempre que fazia esse torneio. Na realidade, era um torneio para o Max Euwe jogar em casa, né? Porque chamava os melhores do mundo e botava para jogar no quintal da casa do Max Euwe. Então, brincadeira, né? É a mesma coisa se a gente tivesse um campeão do mundo aqui, um jogador muito forte, e o Brasil fizesse torneios aí reunindo os melhores do mundo. Então, os caras viriam jogar no quintal de casa, né? Bom, então é o seguinte, e de volta, uma partida empatou nesse torneio de Avro, e a outra é essa partida que nós vamos ver aqui.
o Botvinnik ganhou de brancas. Então, nós tivemos, no confronto de 8 partidas, nós tivemos 3 vitórias e 5 empates. 2 do Botvinnik e 1 do Capablanca. É claro que uma delas ali não se conta muito para o score, né? Porque você teve uma de simultânea, né? Então, as outras foram partidas individuais, tete a tete ali e tal, mano a mano, e aí é muito mais difícil, né, a coisa. Mas não quero nem saber, né? 1925 tá lá uma carimbada que o Botvinnik deu de pretas no Capablanca. E essa é uma das partidas mais bonitas que eu já vi na vida. Tem uma combinação excepcional lá na frente. No lance 12, o branco joga um bispo B2, que esse bispo parece que fica mal ali, e de repente você vê esse bispo ganhando o jogo lá na frente. Então, realmente é uma partida extraordinária, vocês vão gostar muito. Então, vamos lá. Estou fazendo muita propaganda da partida, nessa partida for ruim, vocês vão me matar, né? Semelhante a que o amigo fala assim, olha, vamos ali, aquele lugar é legal e tal, né? Você chega lá, o lugar é horrível, né? E aí é só um amigo que gostou do local, né? Mas eu acho que vocês vão gostar dessa partida também. Então vamos lá, eu deixei aqui no modo training, porque quem for acompanhar depois pode tentar, né, ver as próximas jogadas. E aqui, bispo B4, então, estamos na Niso-Índia. Joia. Variante 3, que é a aula de hoje, e 3 e 4, mas essa primeira parte deste treino 3 vai ser exatamente com o E3, a variante do Botvinnik. E essa carimbada aí, só essa carimbada já valeu, já pode dar esse nome de variante Botvinnik aí, que essa partida é uma partida brilhante. Então, fase D5, nós sabemos que as jogadas que as pretas têm, ó, C5, D5, nós temos também o roque e algumas posições até com B6. Então, são essas as jogadas mais usuais aí, né? Bom, aí o que acontece agora? Jogou D5, porque esse D5, na realidade, ele acaba até, é claro que é a linha principal e tal, mas ele acaba até ajudando o branco, né? Porque depois, quando tiver o A3, vai ter bispo toma, peão toma, e aí esse peão fica dobrado. Beleza. E aí o branco vai fazer C toma D5 e vai desdobrar esse peão. Então, muitas posições a gente não faz D5. A gente trabalha com a ideia do C5. Por que a ideia do C5? Exatamente para poder, né, não ter essa possibilidade do branco desdobrar ali, né? Numa posição assim, ó. Só se o branco tomasse C5 e triplicasse, aí fica desastroso. Deve cair um peão após o outro aí ao longo da partida, porque fica triplicado, né? E tudo isolado, tudo horrível a estrutura. Realmente não é legal. Então, nós temos aqui o D5, aí fez o A3. Então, o E3 dá sustentação, como nós falamos, do D4, e ao mesmo tempo protege o peão de C4. Esse peãozinho ali protegido dá a tranquilidade para o branco soltar suas peças, cavalo F3, tirar o bispo, né? Não tem preocupação nenhuma do D tomar C4 para poder recuperar depois. Então, vamos lá. Nesse momento, então, que faz o A3, não tem outra coisa a fazer que não tomar, né? O bispo B4 foi jogado para isso. Ah, mas vai dar um par de bispos? O que tem de compensação? Nós já falamos de uma coisa bacana que é a estrutura melhor. Mas não é só isso, né? Nós temos também esta casa maravilhosa aqui para o cavalo, né? Uma casa central, que muitas vezes, então, as pretas ficam de olho, às vezes só controlando essa casa e às vezes entrando fisicamente nela mesmo, né? E gerando aí um ponto forte para o cavalo. Aí fez C5, então essa estrutura é uma estrutura normal, a gente vê cavalo C6, roque, B6, né? Bispo A6 ou bispo B7. Com o bispo A6, dá até para fazer cavalo C6, A5 e C4.
batendo no peãozinho ali. Bom, aí tomou, é o que nós falamos, né? Se toma D5, é legal, por quê? Porque o peão que já está dobrado, você está descartando ele, você está jogando ele fora, né? Você está trocando ele, um peão de C, um peão lateral, contra um peão central do adversário. Então, é mais interessante, né? Agora, as pretas têm um pouco mais de atividade central, né? Esse bispo aqui está jogando até bem, mas o branco tem uma sólida posição de centro, porque ele faz meio que uma casinha aqui, ó. C3, D4, E3. E aí, bispo D3, isso é natural, né? Toda vez que a gente tem fianqueto, lá G6, G7, esse bispo costuma ficar em E2. Não tem sentido ele ficar batendo aqui, né? Até porque posições de fianqueto geralmente tem D6 e E5. Tem alguns riscos aqui, quando o cavalo está em F3, de E5 e E4. Então, o bispo D3 dá mais atividade, né, para o bispo. Ele fica super bem, faz um xão aqui, ó, ficando nas duas diagonais. Aí a gente imagina, mas por que não vai fazer o cavalo F3? Ah, já sei. Se eu jogar cavalo F3, aquele bispo que está ali, né, sem atividade, pronto. Ele já vem, já crava, já incomoda. E nós sabemos que contra o peão da dama, uma das principais dificuldades das pretas é achar casa legal para a colocação deste bispo de C8. Então, este bispo de C8, ele precisa de uma casa, né, bacana assim, para ele se colocar, né? E costuma ser A6, até para trocar, costuma ser B7. Em algumas posições que o bispo não está em D3, pode ser F5. G4, se jogar o cavalo, E6, D7, pouco usual, né? Então, esse cavalo E2 é exatamente para não dar a possibilidade de se ter o bispo G4 travando. Aqui nós vamos ter B6, e B6 pode ter duas razões para ele. Eu posso fazer bispo B7, ou eu posso fazer bispo A6. O bispo B7 eu vou controlar o centro à distância, que é todo o mote, assim, né, de quem faz um fianqueto. A ideia é exatamente controlar essa diagonal que cruza todo o centro. No caso, como tem um peão em D5, proteger até esse peão de D5. E aí o bispo A6 tem a ideia, então, de trocar. Não vai controlar centro, mas ele quer trocar alguém que está bem. Então, este bispo de casas brancas é o bispo bom do branco. O que é um bispo bom? É aquele que corre por casas de cor diferente do bispo. Então, os peões estão nas casas pretas e o bispo na casa branca. Então, quem que é a peça bastante ativa? Claro que é o bispo de D3 e não o bispo de C1. Porque os próprios peões são limitadores da ação desse bispo. Então, se a gente coloca esse bispo aqui, né, em D3 e dama C2, por exemplo, né, nós vamos aproveitar a ação dele e já reforçar ataques, né? Fica preso aqui o cavalo em F6 protegendo lá, ou vai ter que avançar H6. Então, esse bispo tem muita atividade. O bispo de C1 é um bispo mais discreto, mais modesto da posição. Ele não tem tanta atividade aqui, então, né? Mas o bispo A6, se as pretas jogarem o bispo A6, vai ter essa ideia de troca dos bispos de casas brancas, onde o bispo de C8 não é tão ativo e o bispo de D3 é muito ativo. Então, você troca uma peça que está muito bem colocada, que é D3, por uma outra que está mais ou menos aí, né? Male-male na posição, que é o bispo de C8. Então, aqui rocou, e claro, capa branca não é bobo nem nada, já troca essa peça que está pior, né, em relação à peça do outro.
O Capablanca, ele, aos 6 anos, conta-se lá no livro do Panov, é um livro de capa vermelha chamado Capablanca, que é a visão do pessoal da antiga União Soviética daquilo que representou o Capablanca para a história. Então, é um dos primeiros livros, esse livro eu li em 92, comecei xadrez em 89, e para melhorar o meu jogo posicional, para entender mais de estratégia, eu li esse livro, então, que continha ali, que tinha as partidas do Capablanca analisadas pelo Panov, que era treinador, excelente escritor também, né, e um bom jogador, um GM, né. Bom, aí ele fala que aos 6 anos o Capablanca foi jogar contra o campeão de Cuba, na época era Juan Corso. E aí, como era um molecote ali, 6 anos e tal, nós sabemos que o Capablanca começou aos 4 anos, vendo o pai dele, isso é final do século XIX, né? Finalzinho do século XIX, e 1888, ele nasceu em 1892, então ele aprendeu, 1894 seria essa partida que eu me refiro aqui, do Juan Corso contra o Capablanca. E era um molecote, era natural na época você tirar um cavalo, tirar uma torre, né? Hoje, uma pessoa mais forte vai jogar com outra e tira tempo, um joga com 10 minutos, outro com 5. Na época era comum, eu li um livro chamado A Idade de Ouro do Xadrez, tem muitas partidas assim. Né? Você olha, começa a partida, o cara sem um cavalo de B1, por exemplo, o cara sem uma torre de A1, o que é isso? É que o cara deu a vantagem para igualar a força técnica, né? Já que os conceitos não estavam muito bem consolidados como hoje. Hoje você dá uma torre, um cavalo para uma criancinha, ela te bate ali, né? Te ganha fácil, um menininho de 6 anos te ganha. Troca as peças todas, né? Porque ele já tem a teoria, né? Já tem todo um repertóriozinho de abertura, já conhece os temas táticos, você ameaça uma pecinha dele, ele tira, né? Então, nessa época, foi dada, então, essa vantagem. E aí, lá no livro, mostra até a posição final. O que o Capablanca fez, se estava com uma dama a mais? Ele foi trocando as peças. E, no final, ele ficou equivalente a uma dama. Por exemplo, torre, bispo e 2 peões, né? O equivalente a uma dama. E o Corso, né, ficou só com o rei pelado lá. Então, daí, né, fala-se, ou especula-se, né, porque não é nada comprovado, especula-se, Panov, que teria surgido a teoria de simplificação de Capablanca, exatamente nessa partida, que o Corso, o campeão de Cuba, dá uma dama para ele troca tudo e, de repente, ele está com o equivalente a uma dama depois que trocou tudo. Então, a gente imagina a teoria de simplificação de Capablanca uma teoria simples, assim, tá com uma torre a mais, troco tudo e vou lá e ganho. Estou com um peão a mais, troco tudo, coroa esse peão e ganho. Mas, na realidade, o Capablanca era um jogador profissional, foi campeão do mundo. É claro que isso, para ele, nas partidas que ele jogava, tinha uma sutileza muito maior. É que a gente imagina que está ligado à questão do material, né? Mas a questão tática, né? De estar com vantagem e tal. Você vai negociando as trocas ali, né? Criando umas ameaças e tal, e vai tirando as peças do cara. Mas, na realidade, o jeito que o Capablanca aplicava a teoria de simplificação dele era mais no sentido posicional. Por exemplo, um bispo que é bom do adversário, ele trocava por um bispo que era mal seu. Aqui o caso. O bispo, que não é tão ativo, né, porque ele é da mesma cor desse peão mais bloqueado, sendo trocado pelo bispo de D3, que é um bispo monstro na posição. Imagina a ação que tem esse bispo, né? Então, nessa hora aí, a gente vê o que é a teoria de simplificação de Capablanca. Tire do tabuleiro aquilo que não interessa para a sua posição. Deixe no tabuleiro aquilo que desequilibra. E outra coisa, o que é que o branco tem aí de vantagem? Par de bispos. Então, o que o Capablanca está fazendo? Tirando um dos bispos. Agora não vai ter par de bispos mais. Vai ser bispo e cavalo contra 2 cavalos. Mas não tem teoria falando, nossa, o bispo e cavalo é bem melhor que 2 cavalos. Não, tem teoria falando de 2 bispos, eles são melhores que 2 cavalos ou bispo e cavalo.
Então, geralmente, é a força do par de bispos que domina, né? E não exatamente a força do bispo e cavalo. Tem posições, claro, que o bispo, sendo melhor que o cavalo, ele consegue dominar o cavalo, né? Não é só par de bispos também que pode causar esse desequilíbrio. Na realidade, muitas partidas ganhas com o par de bispos, contra bispo e cavalo, 2 cavalos, muitas das vezes, em algum momento, é trocado até. Troca-se um dos bispos e aí ganha o final de bispo melhor que o cavalo. Tem muitas posições assim. Hoje mesmo, na partida que eu escolhi para fazer a transmissão online, depois deste curso, eu tenho uma transmissão online, né, pelo Facebook e depois também pelo YouTube. As duas transmissões são online e as pessoas, então, podem acompanhar ao vivo, pode fazer pergunta ali, pode interagir comigo. Essa partida que eu vou mostrar hoje é uma partida do Steiner de Pretas, falando sobre a força do par de bispos. E, na realidade, ele ganha a mesma partida, né? Lá com bispo contra cavalo. Em algum momento ele troca um dos bispos e fica o bispo dominante em relação ao cavalo. E acaba ganhando a partida. Então, muitas vezes, não é exatamente o par de bispos que ganha, né? Às vezes fica bispo e cavalo. Mas bispo e cavalo contra 2 cavalos não tem muita teoria disso, né? Geralmente tem de 2 bispos contra 2 cavalos ou 2 bispos contra bispo e cavalo. Então, essa posição aí é uma posição que ele troca e com isso, se não trocar, ele vai trocar, né? Que vai deixar esse bispo ativo aí nessa diagonal. E aí, nós não temos agora o branco com par de bispo e, olha o detalhe, esse bispo que ficou é o bispo mau. Oxe, bispo mau, hein? Esse bispo não tá legal. E aí, este lance, ele foi nos comentários, né? Ele passou para a história como uma jogada ruim. Ele foi qualificado pelos comentaristas como uma jogada que não é boa na posição. Mas, curiosamente, é a jogada que ganha a partida a alguns lances, vários lances depois. Não vou dizer que o Botvinnik viu tudo isso e tá, nossa, esse bispo agora fica mal, mas lá na frente eu tenho uma combinação vencedora. Nada disso. Ele tinha alguma coisa ali de certo para fazer com esse bispo. Provavelmente tentando fazer um C4 futuramente ali, né? Talvez fazer até uma manobra com o cavalo, para esse cavalo ir lá para E5, aí o bispo ajudaria. Então ele achou legal jogar ali, mas o pessoal fala para jogar que dama D3. Dama D3 é considerado o melhor lance nessa posição. Toca o cavalo, né, ameaça lá o cavalo, e aí esse cavalo então tem que sair ou ser defendido, e com isso a gente acaba ganhando um tempo. Por exemplo, este bispo, ele pode não ir para B2. Por exemplo, eu posso fazer A4 e depois bispo A3, né? E aí essa posição, ela segue aí normal. Bom, mas não foi feito o bispo B2. E aí, dama D7 é uma conexão das torres. Quando a gente vê dama D7, a gente fala assim, nossa, conectou as torres, beleza. Mas na realidade, tem algo muito mais profundo aí, e já já nós vamos ver. É que agora o branco quer fazer dama D3, como poderia ter feito antes. Por isso que dama D3 aqui era o melhor, porque nesse momento teria que tirar o cavalo, né? E o cavalo a gente quer depois passar ele para cá, para ficar atacando essas casas. Apesar de perder alguns tempos, é natural na estratégia você rodar com a peça por algumas casas para um objetivo ali específico. Entrar numa casa que é fraca do adversário, dominar uma diagonal, uma coluna, você manobra a sua peça, 2, 3, 4, 5 lances, e está justificado, porque você vai ficar numa casa legal. Isso não dá para fazer numa posição de abertura ainda, que as peças estão todas ali para sair, né? Nós já estamos no 12º lance, já está no finalzinho da abertura, entrando já no meio jogo. Então, o que vai acontecer aqui? Dama D3 era a jogada legal, porque olha a diferença. Se eu faço bispo B2, ele vai jogar dama D7, dama D3 agora não dá certo. Por que não dá certo? As pretas exclamam. Então, a primeira participação do Stein, ele achou que eu ia deixar ele ali quietinho, só acompanhando. Enquanto eu tomo a minha aguinha aqui,
pretas jogam, exclamam. Por isso que jogaram dama D7 aí. Capa branca, que não é boba nem nada, fez o dama D7 para impedir exatamente este dama D3. Então, dama D3, toca lá o cavalo, mas as pretas exclamam. Então, por isso que Botvinnik não fez o dama D3. Porque o dama D3 tem um problema aí. O que acontece com esse lance? Nós vamos levar dama A4. B5. B5 poderia ser uma possibilidade? De fato é possível sim, né? Porque você quer trazer as suas peças e tal, pode fazer C4 depois, se eu não tomar. Se tomar, já toma de cavalo e tem aqui E4. É uma possibilidade. É errado não, né? Porque depois você pode trazer as suas peças, manobra o cavalo e traz as peças e faz ali uma expansão de peões na área da dama. Possível sim. Mas o dama D3 leva dama A4. E como não tem bispos de casas brancas, paralisa toda a ala da dama. Então essa ala da dama fica engessada, fica bloqueada. Aí o que nós vamos fazer então? Não podendo jogar dama D3, deveria ter jogado no lance 12, para fazer no lance 13 não dá certo, porque o capa branca engessaria a posição, nós fazemos aqui A4. Agora eu quero jogar dama D3, mas não tem dama E4. Dama A4, desculpa. Então, agora, quando eu fizer dama D3, não vai ter essa dama entrando aqui. Aí fez torre E8. Aqui também, para o capa branca, há uma ideia melhor. A teoria, não vou dizer que é teoria de abertura, né, porque, afinal de contas, já está lá na frente, mas assim, os teóricos, né, quem analisa as partidas e tal, os analistas, eles falam de C toma D4, C toma D4 e aí trabalhar para a ala da dama, fazendo torre de F C8 e brigando pela coluna C. Então aqui seria uma jogada melhor para o capa branca. Só que o capa branca ele já tem o seu plano e é um plano espetacular. Lá na frente vai falhar por causa de um lance também espetacular. Dois jogadores espetaculares, dois gênios jogando, só poderia surgir coisa assim, né? Então, a hora que fez aqui dama D3, ele jogou lá a torre. A hora que jogou dama D3, nós vamos fazer C4. O capa branca joga C4. Pô, mas C4 acabou a tensão. A pressão que se fazia em D4, você toma D4, não tem pressão agora. Que pressão que vai fazer? Bom, mas aí que entra o detalhe. O C toma D4 e jogar a torre de F em C8, que seria o lance mais, pareceu mais interessante, esse C4, ele quer fazer o seguinte. Quem que defende este peãozinho de A4? Bom, este peãozinho está sendo defendido pela torre e está sendo defendido também pela dama. Ah, está sendo defendido por esses dois, então beleza. Olha a manobra que o cara vai fazer. Cavalo D8, cavalo C6, cavalo A5. Opa, cavalo B3. Nossa, entrou na casa fraca do adversário. Casa fraca, como nós sabemos, né? Elas só existem da sexta fileira até a terceira. Porque na primeira, segunda, sétima e oitava, não tem jeito que os peões não vão atacar essas casas, né? Que é em relação aos peões das brancas, depois que passa a quinta fileira, já fica em relação aos peões das pretas.
Então, ali, ó, mas esse cavalo tá certo, ele ficou na casa ali, essa casa é boa e tal. Mas ele vai atacar o quê, afinal de contas, né? Porque aqui não tem nada pro cara atacar, né? Mas não é esse o detalhe. Observa só. Cavalo D8, torre aqui. Já ficou muito claro, mas muito claro mesmo, que nós queremos atacar na ala do rei. Ao jogar torre de A E1, eu quero tirar esse cavalo, cavalo G3, F3, E4, e vou mandar tudo para lá. Por que isso? Porque, ó, nesse momento, na ala do rei mesmo, né? Nesse quadrante, dividindo o tabuleiro em 4, E5, olhando E5, E5, E8, H8, H5, nós temos aí a posição ideal, então, do roque. No cavalo F6, os 3 peões para proteger, né? Forma meio que uma fortaleza em cima do roque, a torre para defender a 8ª fileira. Tá, beleza essa posição. Legal. Bom, mas acontece o seguinte, o branco vai ir com uma avalanche de peões para cima, porque vai fazer cavalo G3, F3, C4, né? Se tomar, fortalece o centro da coluna F, se não tomar, vai jogar E5. Então, é essa a ideia das brancas. Beleza, cavalo C6, cavalo G3, nós já sabíamos que esse cavalo ia E3. E aí, ele está ameaçando ali entrar numa casa F5 futuramente, mas está ameaçando F3, E4, aqui o branco, e o cavalo colabora para esse plano. E o capa branca está lá, né? Todo bonitinho, cavalo B8, cavalo C6, cavalo A5, e lá vem. De repente, ele coloca o cavalo em B3. Ops! Botvinnik, será que não pensou nisso? Uau! Depois que jogou C4, o peão foi embora. Que nada, isso aqui já fazia parte da estratégia, dá uma olhada. Ele joga E4, ele não está nem aí, cai o peão e pronto. É uma partida muito curiosa, minha no Aberto Brasil, aqui mesmo, em São Sebastião do Paraíso, semelhante a essa ideia aí, né, que o cara captura um peão lateral. Eu estava jogando uma partida e de repente cai um peão meu. Cai um peão meu, mas eu achei que era uma dama. Era uma dama, por exemplo, suponhamos que não tivesse peão aqui, e a dama se colocasse aqui, mas na partida tinha um peão como aqui, o cara toma o peão, eu estava tão assim, crente que a minha estratégia de atacar a outra ala ia dar certo, que eu nem defendi o peão, na realidade eu nem vi o peão. Quando eu estava analisando a partida, e aí, né, estava analisando ali, isso aí, década de 1990 ainda, início, nós não utilizávamos o computador, né, o primeiro computador meu foi um Pentium 100, de 1996, computador assim, para fazer análise mesmo, né, que já tinha o NIC Database, já havia uma base, depois Chessbase, acho que era o Chessbase 6, e antes eu tive um TK-85, lá atrás ainda, né, o final da década anterior, a década de 1980, um TK-85. Aí a gente gastava ali um tempão, né, fazendo a programação para descer um carrinho na tela. O negócio ficava um dia inteiro para você ver um carrinho descer a tela e assim mesmo brigando com o pai e a mãe, né, para poder pegar a TV, né? Eles queriam assistir novela, assistir o jornal, que o computadorzinho era um negócio pequenininho assim, você plugava ele, o monitor era a TV, né? E gravava em fita cassete, né? Hoje tem o pendrive e tal, né? Antes tem também ainda o DVD, o CD, mas hoje é mais pendrive, HD externo e tal. E lá atrás o disquete de 1.44. E antes ainda a gente gravava a nossa programação em fita cassete mesmo. Você simplesmente gravava ali e depois, para não ter que digitar tudo de novo, você aproveitava. Bom, aí em 1996, então, eu já começo numa parte mais tecnológica de xadrez, né? Mais parecida a essa época atual. Né? Em 1999, por exemplo, já fico sócio do ICC, já tinha uma internet já razoável, internet caseira para a gente poder jogar online. 2000 já lanço o Clube Xadrez Online, né, que é o site, a empresa que daqui 2 meses já completa 17 anos. 2005 eu começo a dar aula online, já
é possível, né? Já tem uma boa conexão para e muita gente já tem computador e tal. Mas então nessa época ainda, a primeira metade da década de 1990, as análises eram análises ainda de tabuleiro, pesquisa em livro, e de repente o cara toma um peão na partida. Eu não vi, eu estava tão crente na minha estratégia de atacar ali a outra ala que o cara tomou. Para mim, ele tinha colocado uma dama naquela casa. Aí depois, contando o material de fora, à medida que eu fui jogando ali, né, passando a partida, analisando, de repente eu olho, puxa vida, eu perdi um peão. Se meu ataque não desse nada, né, eu teria perdido a partida. Como aqui, né? Porque caiu o peão. Se o ataque não der nada, o peão de A dispara, e aí aqui não tem jeito. O peão é a mais e é passado, né? Então, e é lateral, o peão passado lateral no final é muito forte. Os peões são muito fortes no centro, mas ali, abertura e meio jogo, né? Porque tem todo um domínio territorial. No final, o peão legal mesmo é o peão passado lateral, né? Ou a maioria de peões numa das alas ali, porque aí 2 contra 1, você avança esses peões, aí sobra um, é o peão passado, 3 contra 2, 4 contra 3 e assim por diante. Então aqui vai embora, mas o Botvinnik não quer nem saber, ele está na toadinha dele ali, ó, E5, opa. Do rock ideal que nós falamos, que é ter o peão de F7, G7 e H7, que é ter os 3 peões que protegem o rei, estão ali, bonitinhos e tal. Mas tem que ter um cavalo também para impedir, né, as peças de se aproximar. Então, além de ter uma defesa, são 8 casas, então ele, nesse giro que ele faz, ele impede muitas peças de chegar próximo do rei. Então, um roque, esse roque tradicional, sem o fianqueto, né, com os 3 peões, tem que ter o cavalinho, porque o cavalinho ajuda a proteger o rei. E a torre na oitava, para não levar aqueles mates, né, de oitava fileira, no caso das brancas, de primeira fileira. Né? Então, aqui ó, já tem mais facilidade para o branco chegar com as peças. Por quê? Porque não tem já o cavalinho em F6. E está com peão a menos. Ok. Mas esse cavalinho que foi para D7 não é uma jogada legal. Na verdade, essa jogada é interrogação. Stein, tá valendo uma Coca-Cola aí para você, hein? Eu disse que não ia te amolar, mas ó, eu não me aguento aqui, né? Como você está aí espiando e tal, já vou espetar você aí. Na realidade, cavalo D7 não é o melhor lance. E o Botvinnik tinha uma jogada aqui que ele teria muitos problemas se o Capablanca tivesse feito. O Capablanca fez o cavalo D7, mas análises posteriores mostraram que havia uma jogada muito forte nessa posição. Forte, gente, Botvinnik e Capablanca, só pode ser estratégia, né? Porque os caras eram o rei da estratégia, do jogo posicional. Forte no campo posicional, claro. Mas tem um pouquinho de tática também a partida. Qual seria a jogada? Ó, valendo uma Coca-Cola quando a gente se encontrar aí num torneio, hein? O que será que jogaria o Capablanca, que é uma jogada fabulosa? Não fez. O cara era um gênio, mas não achou esse. Talvez ele achasse que o ataque das brancas não vingaria, não teria tanto problema, e aí ele só retirou a peça atacada. Mas se ele soubesse os problemas que ele enfrentaria já já, com certeza, mas com certeza mesmo, ele teria feito essa jogada.
Difícil, né? Pois é, eu também não acertei essa. Ele jogaria cavalo C5. Jesus, Maria José, cavalo C5. Quem queria imaginar um lance desse? Meu Deus. Cavalo C5. Uai, mas se cavalo toma aqui, né? Ah, tá. Tá caindo lá, mas tá caindo aqui. Ah, bom, agora eu entendi. Nós temos peça caindo em F6, mas temos peça caindo em B2 também. E a ideia é que trocaria as damas. Capablanca, que era um gênio nas trocas, né, trocando exatamente o que precisava ali para cair na posição legal, deixou passar esse lance fino aí, cavalo C5. Então, ele jogou cavalo D7 e aí seguiu, né? Dama F2. Agora não dá mais, né? Agora não dá para fazer cavalo C5. Tinha que estar com a dama em C2. Fino esse, né? Cavalo C5 é bonito demais. Porque o bispo de B2 ficaria atacado. Então, quando tomasse o cavalo em F6, tomava o cavalo aqui, tomava de cavalo em B2. Se tirasse o bispo, também tirava o cavalo. E as pretas tinham o quê? Um peão a mais. F4, agora está com tudo. Por que tem que fazer esse lance aqui? Se não, faz cavalo F5. E depois dama G3. Nós sabemos que bispo e torre são bons para atacar. A conjugação deles, muito bom. Cavalo e torre não tem uma química ali, não tem tão boa harmonia para o ataque. O bispo e torre se complementam muito bem e aí você consegue atacar legal. E o que seria mais interessante, dama e cavalo ou dama e bispo? Dama e bispo, como a dama também anda em diagonal, não tem tanta força. Claro que assim, são peças poderosas, muitas posições são ganhas por conta da ação conjugada aí de dama e bispo. Mas dama e cavalo é uma combinação melhor de ataque que simplesmente dama e bispo. Então, nesse momento aí, se deixar jogar cavalo F5, a dama já vai para G3, para H4, e de repente está indo com todo mundo ali para cima. Então, o que acontece? Nós não podemos deixar esse cavalo entrar em F5, aí eu fiz G6. Só que em G6, quem já estudou um pouquinho de ataque, eu já fiz um curso aqui chamado Como Atacar com Eficiência no Xadrez. E lá eu coloquei os fundamentos do ataque, quando se pode atacar e quando não pode, e listei esses fundamentos. Um curso muito bacana, né? O pessoal elogiou bastante, inclusive muito depois, até hoje esse curso tem muita gente comprando esse curso, porque é um curso aonde realmente fica um curso legal mesmo, né? As partidas que nós ilustramos, eu peguei aqueles jogadores que são bons do ataque, por exemplo, o Tal, né? O Alekhine, peguei esse jogo, Kasparov, esses caras que eu ilustrei as partidas, mostrei, né? Essas partidas geniais desses jogadores e a fundamentação, né? Todo o curso foi fundamentado, então, em alguns princípios. E um dos princípios, então, depois fiz até um outro curso, aí ao contrário, né? Fiz o curso de técnicas de defesa. Então, para o ataque, nós sabemos que onde você ataca, você tem que ter um número maior de efetivos para o seu ataque dar certo. Ou então, as peças do adversário estarem um pouco harmônicas, por exemplo. Para a defesa, não é tão importante você ter muita peça defendendo. A harmonia na defesa é mais importante. No ataque, pode ter até aquele caos do ataque, uma peça me atropelando a outra, mas a quantidade é importante. Porque muitas vezes você usa parte dessas peças do ataque para sacrificar. Você sacrifica em cima e abre linhas, e né, você toma peão ali. Às vezes você sacrifica, sei lá, um cavalo H6, e aí o cara tem que tomar de G dobra, e ali com as outras peças, né, você está com 5 peças no ataque. Você dá uma, dá duas, 3 peças, e as duas outras que chegam ali e liquidam a partida, porque as outras já fizeram o trabalho sujo, digamos assim, né? Chegou e abriu ali, destruiu tudo, e aí você chega com as outras,
já está tudo prontinho ali para o ganho, né? Você só simplesmente arremata. E aí, um desses princípios, então, né, do ataque, fala que você tem que ter um número maior de atacantes que os defensores. E um princípio da defesa é que você não deve, onde o adversário vai trabalhar o ataque, você não deve ficar mexendo com seus peões. Por exemplo, se não houvesse a necessidade, claro, de defender F5, por isso que o Capablanca jogou o G6, nós jogaríamos aqui F4, F5, opa, F6. Teria que jogar lá na frente. Quando jogasse, o cara faria ali G6 e simplesmente bloquearia esta posição. Tá, e nós gastamos muitos lances para poder chegar com esse peão na F6. Certo, beleza. Então aí o que acontece? Quando o cara joga G6, nós não precisamos ir mais em F6. Nós já temos o que a gente chama de ponto de contato. E é então muito complicado para o defensor dar ponto de contato para o adversário. F4, F5. Opa, já chegou o ataque. E agora? Então, esse é o problema dessa posição. Ó. Com G6, vai ter F4, F5. Tá com peão a menos? Tá. Semelhante àquela partida que eu falei do Aberto do Brasil, que eu joguei, o cara tomou o peão, tomou lá. As peças dele estão tudo longe da área da dama. Eu tô crente que eu vou com as minhas peças aqui, vou abrir a posição e vou dar mate. Se tomou o peão ou não. Bom, para poder fazer o bloqueio da posição, teve que mexer de novo na estrutura. O Capablanca teve que fazer F5, senão o branco faria F5. E aí, então, nós tomou de cavalo, só que aí, agora, se a gente observar, está complicado. Ó. Como nós aprendemos, na questão dos princípios do ataque, o número de peças que podem ir em cima desse roque, em cima desse rei do adversário, é muito maior que o número de defensores. Então, ó, eu tenho a torre de F1, a torre de E1, o cavalo de G3, eu tenho a dama aqui. E aqui só teria duas peças, né? Dentro desse espaço que eu delimitei aqui de ala do rei. Bom, ainda tem um peãozinho que pode cutucar o adversário aqui, né? Ainda pode jogar F5 e criar mais uma debilidade. Então, porque ameaça tomar, né? Se tomar, a gente vai retomar de peça e ali já vai atacar de novo. O que o Capablanca vai tentar agora? Simplificar, que é dentro dos princípios das técnicas de defesa, como o curso que eu falei. Isso, essa é a ideia, Stênio. Stênio falou, ó, troca as torres aí e volta a dama, só corre lá. É exatamente isso. Quando você está sendo atacado, tem que trocar as peças do adversário. De preferência, as peças maiores. Damas, torres que têm o potencial bélico, né, que tem um potencial de ataque ali maior. Então, nesse momento, tem que trocar as peças. Então, vamos lá. F5, aí o que ele faz? Troca uma das torres. Ó, e agora propõe a troca de outra. Mas aí tem essa jogada muito chata, porque ela ameaça agora torre toma. E aí, como é que vai jogar isso? Então, vai ter que tomar e o peão agora vai para a cesta, não tem as torres, tudo bem. Mas o peão vai para a cesta, duas casas da coroação. Abriu a coluna F, ó, então aqui está chegando a tartaruguinha, né? Tá duas casinhas só para poder chegar lá. Nós temos a coluna F já aberta, a coluna abriu agora, a dama já está em cima. Então, mesmo tendo reduzido o potencial de ataque, porque as duas torres foram trocadas, Capablanca brilhantemente, né, teve a ideia semelhante ao que falou aqui o nosso amigo Stein, que está acompanhando aqui online o curso, trocar peça e voltar a dama. Mas será que dá tempo? É o que nós vamos ver. Então, ameaçou o cavalo, rei G7, e aí a dama agora vai infiltrar, né? Dama C7, por exemplo, dama E5 para dama E7. Jogou a dama E8. A dama vai servir de peça bloqueadora. Então, a dama agora vai para E8 e aí nós vamos jogar E. O que nós vamos querer? Jogar E7. Aí nada mexe, fica todo escravizado. Tem o bispo aqui, né, que pode ajudar. Né?
Mas nessa posição agora fez dama E7. E aí vem o lance mais brilhante da partida e um dos mais brilhantes que eu já vi. E eu estou completando 30 anos de xadrez quase, hein? Ó, comecei xadrez em 89, então daqui 2 anos já tenho 3 décadas. Tem essa carinha de bebê assim, né? Essa carinha de moço novo, mas na realidade já sou velhinho, já estou caminhando já mais um cadinho, já chego nos 50. Bom, mas então, já estou indo já para 30 anos de xadrez. É que eu comecei xadrez velho, hein? Eu comecei xadrez ali, eu tinha já 16 anos. 2 dias depois do meu aniversário de 16 anos, chegou em casa um livro Xadrez Básico. Esse livro eu marco a minha iniciação no xadrez, não sabia nem regras direito e tal. Primeiro dia eu já peguei, já li 50 páginas. Uma beleza esse livro, né? Um best-seller, é o livro mais vendido, né, de xadrez do Brasil, e inclusive está esgotado, né? Eu tive muitas edições, ele estava com de ouro, edições de ouro, e a gente não tem encontrado mais, né? Geralmente é só sebo que a gente encontra, só livro, né, usado ou alguém que comprou e estocou aí lá atrás. Bom, então é o seguinte, nesta posição, nós vamos ter uma jogada aqui linda, mas linda, linda, linda demais. Parece que a posição está consolidada. O Capodango deve ter imaginado assim, bom, agora está tudo certo. Beleza, coloca a minha dama em E7, vou manobrar o cavalo, vou voltar, volto o cavalo para o jogo, ele vai bloquear e eu vou ganhar. Vou até ganhar esse peãozinho ali de E6, né? Já estou com um a mais, já que o peão não tem proteção, eu vou ganhar esse peão. Vou manobrar os cavalos e vou ganhar. Mas que nada, aqui entrou uma jogada linda, linda, linda. Então, Stein, alguma dica? Valendo mais uma Coca-Cola aí no próximo torneio que a gente se encontrar. Fala assim não vale, professor. Você está fazendo esse convite só vale Coca-Cola quando o cara acertou um lance. Mas que isso, menino? Pronto, já estou devendo a Coca-Cola. Eita, mas que coisa, tá vendo? Próximo torneio. Quando a gente se encontrar em um torneio, já vou pagar a Coca-Cola. Pronto. Beleza, é isso mesmo. Olha, o Stein acertou. Você conhecia essa partida, bichinho. Olha lá, hein? Então, ó, este lance, gente, este lance aqui é extraordinário. Esse lance é um lance fantástico mesmo. Por quê? Porque ele tira a defesa do peão passado. O peão que é coroar, ele simplesmente tira a defesa. Bom, aí então, dama toma. E agora vem outro lance. Esse lance por si só não era ganhador. Este complemento aqui, né? Mais fácil de ver até, mas imagina um cara posicional. O cara posicional é aquele cara mão de vaca, ele não dá nem um peão, nada. Ele não cede uma casa, ele fica ali grudado no material dele. Aqui não, aqui você não me toma peão. De repente o cara, e o Botvinnik era desses caras, né? Posicional, estrategista, ficava ali protegendo um peãozinho dele, né? Ganhava ali um peão, ficava segurando aquele peão 45 lances depois, o cara batendo nele, vinha para cima e se defendendo, porque com o peão a mais ele vai ganhar, né? Karpov também tinha esse estilo, né? Tem ainda, ele não joga muitos torneios mais profissionalmente, de vez em quando ele joga um outro torneio, mas é mais de exibição, né? Às vezes com tempos menores, sem valer rede pensado. Mas, e foi o cara que mais ganhou torneios, né? Lá atrás ele estava com 154 vitórias em torneios, né? O cara que mais ganhou torneios da elite mundial. E tinha exatamente este estilo de jogar, onde você simplesmente ganha material, um peão, por exemplo, uma qualidade, e aí o adversário vem, ataca e tal, tenta bater você, mas você fica ali se protegendo e de repente não tem mais nada. Acaba a posição, o ataque e pronto, você vai ganhar ali. Então, nesse momento, nós fizemos dama G5 e o cara cedeu, né? Esse cara, mão de vaca mesmo com o material, cedeu aí 2 peças. Bom, uma ele já buscou, né? Destruiu o roque, tá? Peão. Os peões dobrados, eles só são bons, né?
são muito bons ali D e E, são mais ou menos em C e em F, G geralmente ruim, A e H é desastroso, né? Geralmente peões nessas colunas não ficam bem. Então os peões aqui estão muito ruins, e agora aquele peão bala, né? O peão bala aí, o peão era a tartaruguinha, virou peão bala, e o bacana é que o Botvinnik calculou que ele poderia avançar esse peão e a dama dá cheque, porque o problema de finais com damas é a possibilidade de empate. Então tem muita chance de empate quando a gente joga finais com as damas, né? Porque tem um perpétuo, fica dando cheque, não tem jeito de você sair. Então, além de sacrificar as duas peças, ele ainda calculou, quando ele fez bispo a 3, ele calculou que ainda conseguiria defender seu rei, olha só. Porque não dá para voltar. Não dá para voltar porque ele joga cheque e cai. Cai o peão. Aí deu cheque, saiu. Aí deu cheque, saiu. Deu cheque, papou o peão. Aí ele deu cheque, rei K. Aí ele deu cheque, G4. Aí ele deu cheque, rei H5. Uau, não tem mais cheque, pronto. Agora está ameaçando dama F8. Não tem jeito. Como é que defende isso? E o cavalinho, né, que possibilitou aquela tomada de dama aqui, né? A dama tomou o peão de A4, ficou só assistindo a partida. Então, esta realmente é uma partida brilhante. Essa partida ilustra muito bem quando que aparece a tática. A tática ela não aparece ao acaso. Bom, ela pode acontecer com o erro do adversário, você está jogando uma posição, está lutando estrategicamente ali, né? Milimetricamente, por um controle de centro, às vezes dominando uma coluna com o adversário, às vezes brigando por um ponto forte com ele, e de repente ele dá uma peça, poxa, aí você vai lá e toma, tudo bem. Houve ganho por causa da tática, mas houve ganho em função de um erro do adversário. Ou seja, não houve estratégia elaborada ali, é claro. Você foi pressionando o cara, você teve um pouquinho de participação, você pressionou o cara e de repente ficou alguma coisa. Joia. Mas o detalhe é que não foi uma estratégia bem elaborada que ganhou a partida, foi um erro do adversário. Inclusive, fala-se no seguinte, quando você vai jogar xadrez, é uma obra, eu vou fazer uma obra-prima, vou fazer uma combinação brilhante e tal, aí de repente você faz a combinação, o cara não entra na linha legal, né, que perdia 10 lances depois, ele dá uma peça no lance seguinte. Então, é uma obra de arte que se faz a dois. Então, quando a gente fala na questão de obra de arte em xadrez, né, aquela obra-prima, aquela partida brilhante, o adversário tem que valorizar a partida também. Senão, ela não tem valor algum, né? Você fez uma combinação linda, mas o cara deixa uma peça no lance seguinte. Pô, dá vontade de matar o cara. Pô, joga a linha melhor ali, que aí eu vou te imortalizar aqui, né? Então, as partidas legais do campo estratégico, elas são assim. Você vai para cima do adversário, você vai cercando, pressionando o adversário. É como se fosse um estilo jiboia, né? Você vai apertando o cara, asfixiando, aí crack. De repente, foi lá, opa, bateu uma porta aqui. De repente, foi lá, simplesmente, e quebrou um ossinho do cara. Depois, de repente, o cara desmonta. Então, o que acontece? Essas combinações, num nível mais alto, elas surgem depois de uma estratégia bem elaborada. Você joga muito bem a posição, estrategicamente, e aí nessa pressão que você vai fazendo do adversário, surge um bispo A3, como aqui na partida do Botvinnik Capablanca, surge um cavalo H5 também. Beleza? Então, essa partida é uma das mais bonitas que eu já vi no xadrez. E olha que eu gosto mais da parte, assim, o meu estilo é mais tático, né? Gosto muito de ver partidas do Alekhine, do Tal, do Kasparov, do Shirov. Esse pessoal mais, eu não vou dizer mais corajoso, né? Porque para jogar estrategicamente também tem que ter coragem em muitas posições aí. Mas é um pessoal mais proativo nas posições, mais aguerrido, né? Sempre faz a opção pelo risco, você fica andando ali na quarta toda o tempo todo. Essas posições, quem olhar as minhas partidas, e olha que
já estou ali, né, mais ou menos nos 700 torneios, e nesses quase 30 anos que eu jogo, então muita partida, né? Imagina, média aí de 6 rodadas vezes, essa quantidade de torneios, imagina o que dá isso, né? Então é uma quantidade enorme, e a maioria dessas partidas são partidas mais agressivas, com sacrifício e tal, porque é uma questão de estilo. Te agrada jogar daquele jeito. Então, eu quando comecei a jogar xadrez, você tinha ali, foi em 89, em 90 teve um match pelo título mundial, Kasparov e Karpov. Então, eram estilos totalmente diferentes. Um era dinâmico, o outro era estrutural. Então, a minha opção foi jogar dinâmico. Tudo pela iniciativa, entorta a estrutura de peões, sacrifica peão, sacrifica qualidade, mas vai para cima, você dá as cartas, você manda no jogo. Aí, semelhante ao que acontecia lá na escola romântica, aqueles matches match McDonald e Labourdonnais, você vai para cima do cara, não deu, aperta a mão e vamos para outra, né? É um xadrez assim, mais artístico, né? Não tão elaborado, assim, olhando a questão do rating, da posição no torneio, e por isso que tem muita oscilação, né? O jogador tático combinatório, às vezes você vê ele em 20º no torneio, e às vezes você vê ele em primeiro, e às vezes o cara é número 10 no torneio. Então, um jogador mais posicional, ele vai ficar ali, se ele é 18º, 12º, né? Então, porque ele vai ficar próximo à força dele, porque a margem de risco dele é pequena, né? Bom, então agora eu vou pegar mais uma partida. Essa aqui, como é a partida modelo para esse sistema aqui, né, do E3, é o sistema que leva o nome do Botvinnik. Inclusive, essa carimbada em cima, essa carimbada muito bonita em cima do Capablanca, né, certamente é o que valeu aí essa ideia de você ter o nome dele voltado a este E3. Bom, agora vou pegar a próxima partida.